Será que o pensamento cria mesmo a nossa realidade? Será que todo pensamento está criando a nossa realidade? Será que o pensamento positivo, negativo, olho gordo, essas coisas realmente funcionam? Será que as pessoas têm influência na nossa vida, no nosso dia a dia, né, com as nossas criações? Quer dizer, se eu quero criar alguma coisa para mim, se eu quero trazer algo para a minha realização, para a minha vida, será que outras pessoas têm o poder de boicotar isso ou de ajudar nisso? A famosa oração, por exemplo, né, que é uma coisa que a dúvida de muita gente é: será mesmo que a oração funciona? Então a gente vai conversar sobre isso. Meu nome, para quem não conhece, é Rodolfo Pacheco. Eu e Petra, minha esposa ali, e meu filhote, que está sempre acompanhando a gente, temos um trabalho aí de mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos, sobre autoconhecimento, autoconsciência, na essência. O que é? A gente saber quem somos nós, né? Do que é feita essa vida, como é que ela funciona, por que nós estamos aqui, né? Tomar consciência mesmo da nossa presença, colocar a nossa presença na vida, né? E essa presença, a curiosidade disso é que a gente pensa que é presente na maior parte do nosso tempo e na verdade a gente não é presente, a gente está ausente, porque a gente fica dentro da mente, que é uma caixinha, né, a nossa cachola ali, a gente fica pensando demais e às vezes a gente esquece de que nós somos seres que usamos essa cachola, né? A gente entra para dentro de uma gaiolinha mental e acha que a vida é aquilo, e de forma até inconsciente às vezes, que a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente passa às vezes anos falando: nossa, como é que eu não me toquei disso? Né? E eu fiquei nessa vidinha, como é que eu aguentei ficar naquele trabalho 10, 20 anos? Né? Como é que eu aguentei ficar com a minha vida do jeito que está até hoje? Já estou com 50 anos, e agora? Como é que eu faço? Né? E às vezes o complexo mental é tão restrito, né? Aquelas paredes mentais que são criadas pela gente mesmo ao longo do tempo, pelas crenças que a gente tem, acabam sendo tão restritivas que a gente passa a não saber depois de um certo tempo, boa noite, bem-vindas, não saber depois de um certo tempo como é que a gente muda a nossa vida. Tem jovens de 20 anos, de menos que isso até, que não sabem como é que eles fazem a vida dele, constroem a vida deles. Imagina uma pessoa que já está com 40, 50, 60 anos, quando percebe que poderia ter feito alguma outra coisa, né? Como é que vai mudar? Existem esses paradigmas mentais, isso tudo é fruto de criações nossas ao longo da vida, né? E também acaba gerando como se fossem automatismos que vão gerando mais daquele fruto. Quer dizer, o negócio que é ruim fica pior ainda, o negócio que é bom fica melhor ainda. Mas como é que a gente chega nesse nível do bom? Né? Como é que a gente chega a criar as coisas boas na nossa vida? Hoje é um bate-papo, esse Conversa Aberta é um projeto dentro de outro projeto, o projeto nosso Sintonia e Vida. E esse projeto de hoje, Conversa Aberta, é justamente para a gente estar em grupo, em roda, conversando sobre a experiência de cada um, e vendo que o outro também passa por aquilo. Né? Não sou só eu tenho uma situação, não sou só eu que tenho essa situação. Para a gente saber se pode mudar mesmo, esse Conversa Aberta veio. Cada Conversa Aberta vai ter um tema diferente. Tá? Eu vou trazer para hoje uma coisa que é de um curso de 4 meses e meio, mais ou menos, aí, né? Tentar resumir em umas coisas básicas que a gente poderia saber e empregar mais na nossa vida. Só que eu não vou estar falando só de palestra e tudo mais, vou estar pedindo opiniões, vou estar pedindo a participação de cada um, para a gente fazer isso ficar mais divertido. Tá ok? Todo mundo aqui já ouviu falar da lei da atração? Quem nunca ouviu falar disso? Ok, que bom, ótimo, maravilha. Vamos subir o nível então aqui. Alguém tem algum exemplo que poderia compartilhar com a gente de coisas mágicas que já aconteceram na vida? Tipo, nossa, que surpresa, aconteceu aquilo que eu queria. Ou então, do outro lado também, aquilo que eu não queria acontecer, eu estava com medo de acabar não acontecendo. Alguém tem alguma experiência que quer colocar? Eu tenho experiências diversas, né? Oh, coisa boa. Assim, por exemplo, eu almejo alguma coisa. Um cara, eu falo, acho que eu vou conseguir isso aí e tal. Você sabe que é do nada.
sem eu correr atrás, parece e eu vou ser, e interessante que eu fico teologicamente muito poderoso, né? Ele tem muita preocupação em ficar pensando muito negativo, porque traz muito negativismo. Até da maneira que eu pensei que seria, eu já assustei até locais, sabia? Eu sou professor de história, mas trabalhava como diretor de escola durante 25 anos. Então eu queria ficar numa escola, queria ir para outra escola, eu imaginava uma escola assim, diferente daquela que eu estava. Você sabe que passa 6, 7 meses, eu era convidado pela dirigente regional da minha região, lá do Vale do Paraíba, e assumi aquela escola. E a escola que eu imaginei, eu chegava na escola assim, pô, mas eu já nem vi essa escola. Foi essa escola que eu queria vir, uma escola desse tipo, tá? Então, eu acho interessante. Isso aconteceu muitas vezes. Oh, que bom. Obrigado por compartilhar. Gente, alguém tem alguma dúvida de como fazer a lei da atração funcionar? Não precisa falar com a dúvida, mas fala assim, puxa, eu tento colocar na minha vida e não consigo. Quantas pessoas já passaram por isso aqui? Levanta a mão aí pra gente saber. Só 3 pessoas, que coisa boa, tá todo mundo iluminado aqui já. Eu acho que às vezes a gente cai em certas armadilhas que a gente mesmo se coloca. Quando se rende a alguma situação de emoção negativa, aí você puxa o teu próprio tapete. Né? Perfeito. Olha, não tem nada mais poderoso do que a gente puxar o próprio tapete. Gente, quem gostaria de arriscar dizer assim por que a lei da atração funciona? Mas assim, fora do basicão, alguém tem alguma coisa? Basicão eu penso e a coisa acontece, né? Mas também eu penso e a coisa não acontece. Mas também eu penso e demora para acontecer. Bom, eu arrisco a dizer. Vamos lá. Que assim, eu acho que existe mágica em se pensar de maneira positiva. Eu acho que quando a gente pensa, imagina aquilo que a gente quer acontecendo, se tornando realidade, eu acho que o cérebro da gente passa a trabalhar a favor da gente e às vezes sem a gente perceber, você tem que ter uma ideia genial para resolver um problema e você está pensando de maneira positiva, você sabe que aquilo vai acontecer, que você vai conseguir. Então às vezes você está tomando banho, está no momento que você não estaria pensando naquilo e vem essa ideia, a solução do problema. Então eu acho que você, sem saber, você ordenou o seu cérebro para ele pensar, achar uma solução para isso, trabalhar a seu favor, para te trazer, para você conseguir a solução do problema. Então eu acho que porque você estava pensando de maneira positiva. Mas por que tem gente, então, eu vou deixar essa pergunta para a gente responder lá na frente, tá? Por que tem gente que pensa positivo, né, e não consegue chegar onde quer, não consegue fazer as coisas que quer? É claro que ter pessoa que 100% do que pensa assim é positivo, né, a gente está no meio de outras pessoas, no meio da mídia, não dá. Sabe uma coisa curiosa que você colocou aí, que é bom para a base nossa? Você falou como se fossem 2 pessoas em cada um de nós. E na verdade a gente tem o consciente que fica falando eu quero, e o inconsciente que às vezes está falando assim, eu tenho medo, isso é grande, né? E vai freando. Né? E é perfeito, a gente tem o nosso ego, né? O ego não é uma coisa ruim, tá? Imagina sempre o ego como se fosse, olhando aquele quadro de São Jorge, o dragão lá, tem o cavalo branco e tem o dragão, os 2 são o ego. Só que uma parte está adestrada e a outra não. Né? A nossa parte automática, vamos colocar assim. Porque a gente não é esse ser que pensa só. A gente é aquele que está participando da vida, está vislumbrando as coisas, está criando as coisas. Né? Agora, tem o automático que às vezes fica com caraminhola na cabeça desde pequeno. Às vezes uma coisa que pai ou mãe falou, né? E está aí até 50, 60 anos depois, né? Freando a pessoa para as realizações que ela precisa. Posso dizer que o pensamento positivo ele é relativo? Relativo aqui, no caso, assim? Pode ser positivo para mim? Claro, você tem suas verdades, cada um tem as verdades próprias, né? Então, para você, uma coisa que pode ser positiva, para outra pessoa pode não ser. Né? Às vezes, vou dar um exemplo que eu acho assim, até meio forte assim, mas é bom para marcar mesmo.
Se você for num país islâmico, né, apedrejar uma mulher adúltera na rua é uma coisa que é boa, tá? Isso é certo de fazer, né? Mas se você for num país cristão, não. Né? Então, assim, qual dos dois está certo? Os dois, na verdade. Para cada um deles, os dois estão certos. Né? A gente não pode dizer, você está errado, não dá. E de acordo com esses parâmetros das verdades que a gente tem, que a gente pega da cultura, dos pais e tudo mais, a gente segue criando a nossa vida. Os pensamentos positivos, vamos chamar só de pensamentos. Os pensamentos que a gente tem, muitas vezes, não vêm da gente, vêm de heranças. Heranças até mesmo, vamos chamar de genéticas, tá? Herança genética não é só esse padrão físico que a gente tem. Ela também se estende para o emocional, se estende para... Enfim, já ouviram falar, mas o temperamento é do pai, alguma coisa assim? É mais ou menos isso mesmo, tá? Porque ela traz para uma herança genética algumas coisas, inclusive aberturas e limitações. Tudo na nossa vida é energia e vibra. Mas vem cá, energia é um conceito muito assim viajante, né, para muita gente. O que é energia? É como se fosse eletricidade? Mas é como se fosse o casaco dela, por exemplo, também. Né? A diferença é que a energia do casaco dela está mais condensada, a gente chama de matéria. Ou então, acontece um fato na vida por interação de energias, a gente diz que isso é uma situação que está criada. Né? Nós todos viemos para um evento hoje. Né? Então, de um certo jeito, a energia de cada um está interagindo. Já estava antes, quando a gente começou a se conectar. Eu vou lá. Né? E aí aquilo foi trazendo realizações. Né? E aí, acabamos encontrando que alguém viu o cartaz hoje desse evento? Assim, há pouco tempo? Não? Todo mundo já viu antes? Tá? Agora há pouco? Mas alguém me falou no seu. Não, tudo bem. Mas olha só, a gente falaram, né? E aí você deixou isso mais ou menos, de repente viu hoje, né? E aí reforçou e você está aqui. Então, tudo isso que a gente acha que é matéria ou que são situações, às vezes a gente vê uma situação como até palpável, né? Mas não são situações, não são, como é que se fala, nada mais do que energias em vibração. Tá? Tudo depende da vibração e da quantidade de carga, da quantidade de energia que está naquele aglomerado. Se a gente tem coisas em comum, a gente acaba se atraindo. Se eu gosto de xadrez e outra pessoa gosta de xadrez também, certamente a gente vai acabar se encontrando. A gente está aqui porque a gente tem afinidade também, não é só porque tinha uma palestra para isso, né? Mas é por afinidade. Puxa, eu vou. E aí você chegou aqui e está se sentindo bem, que ótimo, é por afinidade também. E por que é afinidade? Porque a vibração é compatível de uma coisa com a outra. Falando desse negócio de vibração, por exemplo, a percepção. O que vocês acham que é percepção de uma coisa física ou de uma situação? Alguém pode contribuir aí? O que seria a percepção? É um modo que cada um vê as coisas. Um modo particular de ver as coisas. Perfeito. Perceber. Perceber? Sentir. Sentir, tá. Percepção, deixa eu dar uma ideia para vocês ponderarem aqui. Você percebe alguma coisa quando de fora, né, como uma situação, ou algum objeto, ou alguma pessoa, quando dentro você tem alguma coisa vibracionalmente afim com aquilo que está fora. Seja o conhecimento de que aquilo é uma cadeira, ou seja o conhecimento de que aquela pessoa é Mitsu, tá? Ou seja o reconhecimento, na verdade você reconhece, né, uma situação sendo formada. Por exemplo, quando você vê uma pessoa cabisbaixa e tudo mais, você reconhece que aquilo é uma situação que ela está triste. Né? Então tem que ter alguma coisa vibracionalmente compatível dentro. Se uma criança, você sabia que até os 3 meses a criança não vê nada assim separado, elas veem tudo junto. Né? Você já tinha visto isso? Já, né? Muito bacana. E depois os pais, ela começa a ver as mãos passando assim, ela fala, que isso, né? E aí os vultos e tudo mais, ela começa a perceber que as coisas estão destacadas, não estão juntas como era antes. E da mesma forma a gente vai crescendo e vai aprendendo esses modelos vibracionais. É como se você criasse no ar aqui, né, alguma coisa em 3 dimensões que fosse vibracional, e você tivesse isso na verdade dentro de você.
Então você tem uma ideia de árvore, e aí você vê alguma coisa parecida, você fala, isso também é uma árvore. Né? E assim são as situações, etc. Mas tudo é vibração. Essa interação energética que a gente tem com as coisas, na verdade, é só energia com energia, é repulsão eletromagnética isso daqui. E da mesma forma com as situações que a gente aceita ou não aceita. Quando a gente aceita uma situação, é porque ela é afim com a nossa vibração. Quando a gente não aceita aquela situação, é porque ela não está vibracionalmente compatível com a gente. Né? Então, assim, a percepção seria de acordo com o que a gente está vibrando por dentro. Então vamos lá, se hoje a gente tivesse aqui, o grupo tivesse vibrando de forma negativa há meses, né? Mas depois ela passasse a vibrar de forma positiva e fosse trocando entre si as experiências daqui para frente, a gente ia ver coisas muito parecidas. Por quê? Porque vibracionalmente o grupo está mais afim, está se alinhando. As experiências são muito curiosas. As pessoas, isso eu vou adicionando as coisas para o assunto também, são curiosidades. As pessoas têm até modelos. Vocês já viram, já perceberam na vida modelos de pessoas? Por exemplo, eu conheço o Júlio César, aquele, né? Tem 3 aqui. Eu conheço o Júlio César, né? E eu sei o biotipo dele, o jeito dele agir, o emocional dele, porque eu sou amigo dele. Mas aí eu vejo uma outra pessoa parecidíssima com o Júlio César. Podia ser irmão quase gêmeo dele. Né? Nas emoções, no jeito de agir, no jeito de andar dele, são modelos de pessoas. Alguém já percebeu isso na vida? Já perceberam? Vão ser do mesmo planeta. Alguma coisa assim. Verão, cada planeta tem seus clones, né? De repente eles estão ali, né? Então é muito curioso. Para que a gente veio nesse mundo, gente? Vocês acham que a gente está aqui para interagir ou tem alguma coisa a mais? Eu acho que é evolução espiritual, não só interação, né? No momento que você interage, você evolui. Eu acredito que é uma evolução que a gente está aqui para evoluir. Alguém tem outra ideia também? Eu não tenho outra, mas a minha é essa. Essa daí, né? A evolução é muito bacana, ela dá a ideia de que alguma coisa vai mudar, né? Então, assim, eu imagino que se a vida tivesse sido criada para que a gente viesse só a interagir, já estaria tudo pronto. Não teria por que evoluir nada, não teria por que ter coisas diferentes. E nesse momento, se eu faço assim, o fígado de cada um de nós aqui está produzindo células novas, outras estão morrendo, quer dizer, o novo está sempre substituindo, está sempre transmutando, né, o que já está. Né? Então a gente não veio só para interagir. Tem pessoas que acham, não, a gente veio só para divertir na vida. Mas o nosso papel é muito curioso, porque além disso, né, para divertir, a gente tem também o tal do livre-arbítrio. E a gente pode dizer num determinado momento, quero ou não quero. Né? E a gente pode então mudar a nossa vida com isso. Né? Quantas histórias vocês ouviram de pessoas falando assim, eu decidi parar de fumar e a partir daquele momento eu não fumei mais. Ou então que tenha tido 3, 4 tentativas para fazer isso, mas um dia realmente conseguiu fazer aquilo. Né? Significa que as coisas estão mudando, que ela tem um livre-arbítrio e que a coisa funciona mesmo. Esse livre-arbítrio é para a gente criar mais, para a gente colocar um novo. Alguém acredita aqui que tenha coisas iguais acontecendo? Por exemplo, fatos da história já se repetiram, bem parecidos assim, já, né? São os mesmos modelos, porém cada vez tem uma diferença um pouquinho, né? Ali um tom, alguma coisa que vai acontecendo. Né? Por quê? São personagens diferentes, são capacidades diferentes de cada um, é um conteúdo diferente e cada vez a gente sempre vai para frente e para cima, sempre vai evoluindo. Né? Esse sentido da evolução é questionado também. Algumas pessoas falam assim, não existe evolução. Nós já somos, lá na nossa essência, absolutamente plenos. Né? Isso é verdade também, mas enquanto a gente está na dualidade, está aqui, ou enquanto ainda estiver feio, bonito, bem e mal na nossa vida, a gente também vive consciente e inconsciente, presença e falta de presença. Né? Então, esse novo é para direcionar a gente, esse livre-arbítrio é para direcionar, é a nossa mão no leme. Por isso que eu falei da presença. Se você não tiver presença, como é que você sabe para onde você está indo? Né? Como é que você chega lá? E também aproveitar, né? Que graça teria a gente criar sem aproveitar? Na verdade, imagina só, você sai criando as coisas para quê? Para quem? Né? Simplesmente criar, vou criar uma flor aqui, que legal, ela apareceu.
Daqui você está no 100º dia seu de criação, você fala, gente, eu estou, né, não aguento mais criar esse negócio aqui, e agora? O que eu vou fazer? Aí fica lá, fica inventando moda. Vou criar para os outros, você vai criar para os outros as coisas. Vou criar uma ponte aqui. Mas depois também fica enfadonho. É aquela mesma história de você estar num Fusca, consegui comprar um Fusca agora. Aí, daí, alguns meses, tá aquele negócio, simples e tal. Aí, vi na loteria, vou comprar uma BMW, ótimo, você está 6 meses na sua BMW lá. Depois chega, passa um tempo, você, gente, essa mesmice, parece que eu estou naquele Fusca, eu nem vejo a BMW mais. Então sempre a gente está sendo puxado para o novo, justamente para que a história nunca termine. Gente, o papel da gente é muito lindo, a criação é uma coisa fantástica. Então a gente está presente, criando e vendo a coisa se manifestar, é algo que é impagável. Isso é a experiência que todo mundo, se tivesse realmente aqui e agora, presente, vendo acontecer, ficaria hiper satisfeito de estar acontecendo. No entanto, tem pessoas deprimidas, tem pessoas que estão querendo se jogar da ponte, tem pessoas que estão preocupadas demais com seguranças como a material. É bom. Alguém aqui não gosta de dinheiro? É doido? Pode rasgar dinheiro aqui na frente? Eu acho que todo mundo gosta de dinheiro aqui, porque isso é importante para quê? Para uma moeda de troca, É só aquele negócio, toma lá da cada coisa. Tem pessoas que têm restrição com dinheiro. Não tem que ter restrição com dinheiro, senão teria que ter restrição com abraço também. Ou senão você estaria dividindo muito a criação em si. E o que a gente precisa para criar? É aqui que vai começar a brincadeira mesmo.